Muito boa noite a todos. Ahm, Vamos ter mais uma edição das Tomorrow Talks, que marcam o início da Tomorrow Summit, que este ano se vai realizar num formato inteiramente online, no mês de novembro, tornando-se assim na primeira Summit online de Portugal. Na edição de 2020, a Tomorrow Summit irá discutir os 10 desafios tecnológicos para a próxima década e o papel do humano e da máquina no planeta. Para isso, hoje trazemos-vos o tema saúde digital. Estamos aqui na presença do nosso orador Luís Menezes, na qualidade de CEO da Unilabs Portugal, que aproveito para cumprimentar. Passando só um bocadinho pelo perfil do Dr. Luís também para vos dar a conhecer. Ele integrou a Unilabs Portugal em fevereiro de 2016. Em 2008 assumiu a direção-geral da Unilabs, em 2013 assumiu a direção executiva da Unilabs a nível nacional e global, passando a reportar diretamente ao CEO do grupo. É CEO da Unilabs Portugal e está focado nas operações no mercado português, onde a Unilabs é líder nacional na área dos meios complementares de diagnóstico. Antes de integrar a Unilabs, começou a sua carreira em Londres como estagiária da JP Morgan Chase Bank, tendo posteriormente sido assessor no Conselho de Administração na Fundação Elídio Pinho, de 2013 a 2006. Entre 2009 e 2014, também dar destaque ao facto de ter sido deputado na Assembleia da República, eleito pelo Distrito do Porto. Nasceu em 1980 na cidade do Porto e formou-se em Economia na Universidade Católica Portuguesa. Luís, vamos falar um pouco de saúde digital e se calhar pronto para introduzir aqui um pouco o tema. Saúde digital, no fundo, para os mais distraídos, será a junção da revolução digital com a saúde, com o objetivo de reduzir as ineficiências na prestação dos cuidados de saúde, melhorar o seu acesso, possivelmente reduzir custos e aumentar a sua qualidade, e democratizando o seu acesso. E passando também a bola ao nosso orador, começo por perguntar: a saúde digital deve ter como objetivo aumentar a esperança média de vida das pessoas, aumentar a sua qualidade de vida? Qual é que é o seu principal foco? Antes de mais, boa noite a todos. Queria agradecer à FAP o convite feito e queria também dar os parabéns pela iniciativa de terem lançado a Tomorrow Summit com estas Tomorrow Talks, mas vem aí a Tomorrow Summit. Vamos ver ainda em que enquadramento, mais para o físico ou mais para o digital. Espero que seja mais para o físico. Mas queria agradecer o convite para falar de uma coisa que gosto muito, que é da área da saúde, e para falar de outra coisa que adoro, que é a área digital e vários nomes que às vezes damos às coisas que vou tentar aqui desmistificar. Eu penso que a Tomorrow Summit, que quer falar do futuro e de como é que o humano e a máquina vão passar a interagir nas diversas vertentes em que até agora têm feito estas talks e no qual querem fazer a Summit, tem um papel central no que diz respeito à saúde, por várias razões. Em primeiro lugar, porque a saúde, não apenas em Portugal, mas a nível mundial, tem sofrido de três tendências muito fortes nos últimos 50 anos, ou desde 1950 para a frente. Em primeiro lugar, uma inovação tecnológica galopante, que veio permitir um apoio aos clínicos, quer na área diagnóstica, quer na área cirúrgica, que tem sido essencial para o aumento da esperança média de vida a nível global. Nesse desenvolvimento tecnológico, dividir esse desenvolvimento tecnológico naquilo que é o desenvolvimento farmacológico, do desenvolvimento de ferramentas daquilo que é a prestação de cuidados de saúde propriamente dita, ou seja, do apoio de instrumentos de apoio ao clínico, quer no diagnóstico, quer na terapêutica, seja ela cirúrgica ou não cirúrgica. Mas temos estes dois pés, temos um terceiro pé que infelizmente aconteceu e que tem sido muito batido, que é a pressão
que esta inovação tecnológica tem trazido e o aumento da esperança média de vida, que são excelentes, traz consigo um aumento da carga que os sistemas de saúde acabam por ter sobre os vários sistemas governamentais como um todo. Isso faz com que uma procura por eficiência na saúde tenha vindo a desumanizar muitas vezes a ligação do médico com o seu paciente. Isto, aliás, é o tema central do último livro do Eric Topol, que é alguém que eu sigo muito perto, que para além de ser um cardiologista de renome, é um dos maiores technology advocates na área da medicina, e que no seu último livro, Deep Medicine, vem basicamente dizer que os médicos não podem nem devem ter medo de abraçar a vaga tecnológica que aí vem, mas devem sim aproveitar para abraçar essa vaga tecnológica numa lógica de conseguirem voltar novamente a dar mais tempo ao doente, mais atenção ao doente, e eu gostava de dar alguns exemplos nessa área. Indo à relação médico-doente, hoje em dia temos uma relação médico-doente que acaba por ser muito curta e muitas vezes demasiado focada nas ferramentas de processo e de sistema que o médico tem, no que diz respeito, por exemplo, a uma consulta. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o médico acaba por estar quase 80% do seu tempo, e isto são números que estão não apenas no Deep Medicine, mas em outra literatura científica, 80% do tempo do médico é passado a digitar, é passado a questionar o doente sobre coisas que disse anteriormente, e não é passado a perceber o doente, a tentar, a poder ouvi-lo, porque o médico está ele próprio pressionado. Ou seja, a pressão que os sistemas públicos ou que os sistemas privados metem sobre a eficiência faz com que o médico tenha que estar mais focado, e até a litigância, o médico tem que estar mais focado na introdução dos dados no sistema do que em ouvir o paciente, do que em olhar para o paciente, do que em tocar no paciente, muitas vezes, não é? Sim, Luís, permita-me só interromper aqui para questionar. Então, e aqui acho que se enquadra também no tema da saúde digital. Então, no fundo, aqui a parte da melhoria nos processos e sistemas que muitas das vezes acabam por ter alguma carga burocrática importante também são uma das fontes de desumanização e de falta de atenção perante o doente que atualmente se encontra. E, portanto, pergunto se calhar se trabalhando nos processos de saúde digital, se seria possível eventualmente colmatar algumas dessas falhas. Eu ia exatamente chegar a esse ponto, e a pergunta é excelente porque vai no encalço de onde eu ia chegar, que é, nos Estados Unidos há consultas que têm que ser feitas em 7 minutos, em 8 minutos ou em 10 minutos, e basta que uma consulta precise de meia hora para atrasar logo toda a gente, e os médicos acabam por ser postos à prova no que diz respeito à eficiência em causa aquilo que é o ato médico e que os médicos gostam de praticar, mas por outro lado, se não têm atenção aos detalhes burocráticos, podem eles próprios estar a pôr-se em risco de litigância, que nos Estados Unidos há muita litigância clínica, mas na Europa também está a vir. Então, um dos exemplos que o Eric Topol dá nesse livro é exatamente a utilização de um Alexa, que eu tenho aqui ao meu lado, que basicamente é uma coluna que nós temos. Eu tenho o Dot, que é assim uma pequenina, e que o que eles têm feito nos Estados Unidos é porem essa coluna entre, se o paciente fosse a câmara ou se o médico fosses tu, punham a coluna entre nós os dois, não é? E o médico está a falar cara a cara com o doente, e a Alexa faz uma transcrição de tudo aquilo que o doente está a dizer. A Alexa faz uma transcrição de tudo aquilo que o doente está a dizer ao vivo. Por isso, o médico está focado no doente, na forma como fala,
eles falam aqui de relatos, tu estás a estudar medicina, eu não sou médico, limito-me a tentar aprender muito com os clínicos à nossa volta e com aquilo que posso ir lendo, mas a postura do doente, a forma como está a falar, ter mais tempo para o doente, ter mais tempo para ouvir, e por isso, só este exemplo que é dado faz com que os doentes, em mais de 90% dos casos, sentem-se mais ouvidos, os médicos sentem-se mais realizados e conseguem fazer melhor o diagnóstico dito pelos próprios. Ou seja, isto é um exemplo onde a área digital, falando de uma forma mais broad, vem dar mais tempo ao médico para dar mais atenção ao doente. Ou seja, nem tudo o que é digital deve vir, e eu acho que não pode vir nesta fase. Nós já chegámos ao limite daquilo que eu acho que é razoável. O que é digital tem que vir para ajudar o médico a poder ser mais médico com o seu doente. Este caso, no exemplo da consulta, eu acho que é paradigmático. Os médicos passam imenso tempo ao computador, seja a transcrever diretamente as análises, seja a transcrever o que vem reportado num exame, e todos sabemos que não é isso que os médicos gostam de fazer, ou seja, tem que haver uma integração fácil e ágil em todos os sistemas clínicos dos dados de diagnóstico do doente. Porquê? O médico ganha mais tempo para o doente. O médico, com os softwares de reconhecimento de voz, se cada médico tiver... É que isto aqui não é ficção científica. Os médicos radiologistas, por esse mundo de fora, já usam sistemas de reconhecimento de voz, usam na nossa empresa, em quase todos os hospitais do país. Em português, com correção, que faz isso com cuidado, ou seja, já não estamos a falar só daqueles sistemas de voz que têm qualidade no reconhecimento do inglês ou do português brasileiro, não, é feito em português, por isso, com um DOT da Amazon ou um sistema, ou um assistant da Google, ou um assistant da Apple, com o software devido, o clínico tem menos tempo a trabalhar, ninguém gosta de estar a digitar coisas no computador por digitar, e dá mais tempo para estar com os seus pacientes. Mas, acima de tudo, vai conseguir fazer melhores diagnósticos e, acima de tudo, vai conseguir, na minha opinião, ao fazer melhor diagnóstico, poder fazer com que o sistema como um todo não gaste tanto pelas ineficiências de não fazermos bem o diagnóstico. Quando eu falo diagnóstico, tanto falo de diagnóstico clínico como falo de diagnóstico utilizando ferramentas de meios complementares de diagnóstico. Mas eu aqui estou a focar no diagnóstico clínico. Porque esta lógica de continuarmos a olhar para as ferramentas digitais como formas de fazermos mais consultas, como forma de fazermos mais exames, como forma de fazermos mais e mais e mais, eu acho que as ferramentas digitais podem ser uma ferramenta extraordinária para tornarmos a experiência dos pacientes no ambiente de saúde mais humanizada, e isso vai fazer com que haja mais diagnósticos feitos com maior acuidade, e isso vai fazer com que o sistema como um todo poupe. Ou seja, eu não vejo nas ferramentas digitais apenas uma ferramenta de eficiência, mas acima de tudo, e é o que é defendido pelo Eric Topol, e hoje em dia é o que é defendido nas maiores escolas de pensamento na área da saúde a nível mundial, é que é preciso dar um step back para podermos continuar a andar para a frente. Esse step back é no sentido da humanização e do médico voltar a ter mais tempo de qualidade, não é necessariamente mais tempo entre cada consulta, mas o tempo que tem é de qualidade com o seu paciente. Sim. Luís, uma questão. Tenho a percepção de que, ou seja, um dos grandes entraves, talvez a uma maior massificação da saúde digital e da telemedicina, podemos chamar-lhe assim, é a falta de confiança que todo o ecossistema tem em algumas destas ferramentas, seja não só por parte do doente, mas também por parte do clínico ou do técnico que as utilizará.
E pergunto como é que se poderá dar a volta a essa questão e até se possivelmente, neste caso, a crise pandémica que vivemos, que é incontornável, se poderá também dar um boost nesta massificação. Mas na massificação de quê, exatamente? Ou seja, da telemedicina e do impulsionar de ferramentas como a que referiu e de outras semelhantes, e mesmo até como é que, ou seja, quem é que gera isso? Como é que sabemos que os dados são confidenciais? Ou seja, como é que isto avança? Vamos Bem, pôr assim. eu vou ser um bocadinho polémico, ok? Mas vou tentar ter alguma adesão à realidade. Nós tínhamos o tema, e mais uma vez, estou a falar com um estudante de medicina, percebes mais medicina do que eu. Mas o tema das videoconsultas era um bicho de 7 cabeças e havia 1001 razões para não haver videoconsultas. Já há videoconsultas no mundo inteiro, há muitos anos. Temos empresas espetaculares que têm plataformas muito bem feitas em Portugal para fazer isso. Bem, o facto é que, de um dia para o outro, a videoconsulta é o novo normal para suplantar a distância, é o novo normal para suplantar a não capacidade do paciente de se mobilizar para ir fazer a consulta, e é o novo normal para quem quer ter uma consulta de pediatria hoje às 10h30 da noite, tentar fazer uma teleconsulta em qualquer um dos grupos que o permitem e também dentro do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, eu acho que a pandemia veio abanar um bocado, no bom sentido, alguns paradigmas que nós tínhamos enquistados na área digital, não apenas na saúde, o tema do teletrabalho. Hoje em dia, muitas equipas dentro da Unilabs, para dar o meu exemplo particular, estão a trabalhar em teletrabalho. Sempre achámos que era muito difícil estas coisas. Há empresas que são muito mais nativas nisto, por exemplo, uma Microsoft em Portugal, muito rápida, já tinha este sistema adotado para 1 ou 2 dias por semana das suas pessoas. Tive o prazer de estar numa conversa com a Paula Paná, onde ela descreveu esta situação. Por isso, há empresas que tiveram uma facilidade maior de se transformar. Houve outras, nós tivemos que rapidamente apanhar as ferramentas que tínhamos à mão, e o facto é que muitas equipas que estão em teletrabalho estão a trabalhar com maior eficiência. Aliás, temos é que conseguir proteger essas equipas do excesso que o teletrabalho causa. No tema das videoconsultas, já existia para apoiar zonas mais remotas, mas o facto é que durante 2 meses quase só se fizeram videoconsultas. Fizeram-se dezenas de milhares de videoconsultas, se não terão ultrapassado em Portugal as centenas de milhares. Esses números não... Sei que mais de, pelo menos, 25 a 30 mil consultas eu sei, porque é o somatório de pelo menos 2 grupos que eu sei que fizeram esse número de consultas em Portugal durante esse período. Mas, acima de tudo, as pessoas viram que há situações de menor gravidade, pelo menos aparente, que podem ser apoiadas à distância por clínicos em quem as pessoas confiem. Eu acho que o tema da videoconsulta aqui tem um tema de regulação que é importante, e é por isso que existe a Ordem dos Médicos, e é por isso que existem as várias entidades de regulação no setor, mas para mim a Ordem dos Médicos é claramente a mais importante, mas há um tema de confiança, e esse tema é um tema de confiança da pessoa que pede a teleconsulta com o seu clínico ou com a instituição em quem confia a sua saúde. Por isso, a pandemia veio claramente dar um conjunto de situações para as quais nós achávamos que era impossível, nós queríamos ter sempre as coisas preparadas a 100% para avançar, e só íamos avançar quando tivesse tudo perfeito, quando os dados estivessem todos não comprometidos, mas o facto é que, se não houvesse teleconsulta, muitas pessoas tinham visto ou não tinham tido acesso a outro tipo de apoio clínico, e por isso tenho a certeza que não foi tudo feito de forma perfeita. Agora que estamos a regressar a esta nova normalidade, é preciso ter tudo aquilo que não foi tido em atenção na devida atenção, mas acho que também temos que tirar algumas teias de aranha nas nossas cabeças, todos, e dizer, até para outros processos de inovação que tenhamos em curso, e dizer, não, às vezes temos que ter a coragem de dar passos em frente, porque senão de outra forma havia
milhares de portugueses, dezenas de milhares de portugueses, não tinham tido acesso à saúde durante este período. Sim, gostava de tocar aqui noutro ponto que também é, enfim, está em voga nos últimos tempos, que é o Big Data. E portanto aqui associado ao Big Data vem também muitas outras coisas, como a internet das coisas também, e nós vemos grandes inovações como num curto espaço de tempo. Por exemplo, temos relógios que são capazes de fazer eletrocardiogramas de derivações, por exemplo, ou seja, os nossos objetos pessoais têm tido um papel crescente na monitorização da nossa saúde e nosso estado de saúde. Isto tudo aliado, claro, à inteligência artificial e outras ferramentas. E nesse sentido eu pergunto o que é que nós podemos esperar da sociedade digital e do Big Data na organização e na gestão aqui dos sistemas de saúde, do estado de saúde das pessoas. O que é que a saúde digital tem na manga para nós? Bem, quando se fala... Questão complexa. Não, eu queria mais falar do tema da inteligência artificial, porque eu acho que quando se fala de inteligência artificial falamos de coisas muito amplas, não é? E as ferramentas de inteligência artificial que existem para trabalhar Big Data, seja esse Big Data em imagem ou alfanumérico, na procura de texto livre ou na procura de números, há ferramentas diferentes, não é? Ou seja, temos ferramentas de machine learning com supervisão, não supervisionadas, temos ferramentas de deep learning através da utilização de redes neuronais que são mais usadas na imagem, mas ao fim e ao cabo nós temos o tema dos dados que existem nos sistemas todos, públicos, privados. A Unilabs tem cerca de 3,5 milhões a 4 milhões de pacientes por ano, por isso temos um repositório de informação brutal dos nossos doentes, que é a informação deles. Mas o que se tem discutido muito hoje em dia, indo primeiro à parte da inteligência artificial, é qual é o papel da inteligência artificial na área clínica no futuro. E eu vou usar duas frases de Harvard. Uma vou citar, a outra sei de cor. Que é dito por um professor de Harvard, que é o Warner Slack, que diz: "If a physician can be replaced by a computer, then he or she deserves to be replaced by a computer." Isto não é dito por mim, é dito por um professor de Harvard, num contexto que é levado ao extremo, que é a discussão não das ferramentas de inteligência artificial como substituindo os médicos, mas, e agora citando a Universidade de Stanford, a única certeza que se tem, e isto é uma citação livre, é que os médicos de várias especialidades não vão ser substituídos por máquinas, mas vão ser substituídos por médicos que saibam utilizar as máquinas para os ajudar a dar melhor diagnóstico. Isto para dizer o quê? Eu vou partilhar só aqui no ecrã, com a tua permissão, uma imagem que eu costumo usar e que está desatualizada já há quase um ano, ok? Mas isto são ferramentas digitais. Não sei se conseguem ver o meu rato a mexer. Sim, consegue-se. Muito bem. Isto são ferramentas digitais que são utilizadas, e podemos ver aqui ferramentas na área da cardiologia, podemos ver ferramentas aqui na área da psiquiatria, da endocrinologia, várias na área da radiologia, eu posso falar aqui de algumas delas, que algumas delas nós estamos a utilizar, também na área da patologia, da anatomia patológica, da oncologia, entre outras. Ou seja, vejamos que de 2014 para 2016 aparece uma, não é? Em 2016 aparecem 4, em 2017 6, em 2018 já aparecem quase 10 e em 2019 já foram mais de 40. E parando da partilha, aqui, o que eu quero dizer é que as ferramentas de apoio à decisão clínica, que é assim que eu gosto de chamar as ferramentas de inteligência artificial, vieram para ficar. Eu vou dar 2 exemplos. Há uma empresa que se chama iDoc. E a iDoc é uma empresa na área da radiologia que basicamente na área
Por acaso não é a IDOC. Essa empresa tem outro nome. Mas acho que o software é a IDOC. Mas perdoem-me se me enganei. O objetivo é explicar. Um radiologista, quando recebe vários casos de AVC, essa ferramenta vai ao stack que o radiologista tem, faz um varrimento e sobe para primeiro lugar aquele caso que a ferramenta de inteligência artificial acha que deve ser visto em primeiro lugar, ou porque detectou determinado tipo de patologia, não sei se vocês chamam de sangramento, não vou pôr com termos técnicos, tenho certeza que vou falhar. Ou seja, esta ferramenta faz com que o médico, que não consegue saber daqueles 20 doentes qual é o caso mais grave, ajuda o médico a selecionar os casos mais graves, mas para além disso, essa ferramenta também, depois do médico ter feito a sua leitura, tem um código de varrimento que chama a atenção do médico para mais uma ou duas situações, caso o médico queira ir ver. Ou seja, esta ferramenta não substitui o médico, mas ajuda o médico a poder ir ver aquilo que é mais urgente e que só a ferramenta é conseguir fazer esse varrimento, mas também apoia ao médico, radiologista, a poder dar um melhor diagnóstico. O mesmo acontece, por exemplo, na anatomia patológica. Na anatomia patológica existe uma empresa que é a IBEX, onde tem um software de apoio à detecção de cancro na próstata e que, clicando num botão, o médico tem logo um mapeamento de zonas que a ferramenta acha que são duvidosas. E por isso o médico pode, na lâmina toda, dirigir-se imediatamente para aquela zona. Caso a ferramenta não indique nada, o médico vê toda a lâmina como uma lâmina normal. Mas, se for imediatamente para aquela zona e vir que tem determinado tipo de carcinoma, neste caso, eles têm uma ferramenta que detecta um tipo específico de carcinoma muito prevalente na próstata. O médico, se souber que está logo naquela zona, consegue logo focar-se e depois consegue fazer o varrimento normal que faria da lâmina. Mas isto não apenas aumenta a produtividade do médico, que no caso da anatomia patológica é um tema porque há poucos médicos de anatomia patológica para o volume que continua a crescer de exames de anatomia patológica pedidos, mas para além disso, ajuda o médico, ajuda o sistema por um lado, mas ajuda o médico a ter maior segurança no seu diagnóstico e, para além disso, é uma ferramenta que permite aos médicos falarem uns com os outros. Isto para dizer o quê? Estas ferramentas são construídas em cima de Big Data. São construídas em cima de datasets que são criados, que são anotados por médicos diversos e que dizem esta lâmina tem estas células aqui que são uma evidência de carcinoma. Por isso estamos a falar de datasets anotados, revistos por vários médicos, e depois o que é feito é põem 1000 casos cegos para o computador ver se detecta algum tipo de padrão. E detectando esse tipo de padrão, depois vão verificar com os datasets dos médicos, validados por 2 ou 3 médicos, se esses padrões estão corretos ou não. Por isso, o Big Data vai ser a grande fonte de criação de novas ferramentas de diagnóstico assistido, que é o que eu não gosto de chamar de ferramentas de inteligência artificial, porque, como a Universidade de Stanford diz, os médicos não vão ser substituídos. O que vão ser substituídos, sim, por médicos que usem. Por isso, todas estas ferramentas são feitas em cima de Big Data. Por exemplo, coisas que as empresas de serviço como a nossa podem e estamos a fazer. Há padrões, não entrando em grandes detalhes, porque inclusive há estudos que estão a ser feitos sobre isso, mas há padrões que nos podem mostrar com análises mais simples, por exemplo, um comportamento de um colesterol, dos triglicerídeos e de uma ureia, podem antecipar, em função de todos os dados que temos, podem antecipar alterações fisiológicas importantes para determinadas patologias do foro de endocrinologia.
Por exemplo, uma coisa que já detectámos e que já vimos. E isso é informação que pode vir a ser essencial para o doente. Por isso, o Big Data veio para ficar. O Big Data vai ser crítico a criar novas ferramentas de apoio aos médicos para que haja mais diagnóstico assistido por ferramentas de inteligência artificial para os médicos. Não é diagnóstico feito por ferramentas de inteligência artificial, não. É diagnóstico feito por médicos que usam essas ferramentas. Eu acho que a distinção parece uma linha muito tenue, mas não é. É uma linha muito clara. Para mim, pelo menos, eu não quero máquinas a fazerem o meu diagnóstico de forma cega, mas quero médicos que possam utilizar ferramentas que os apoiam a dar melhor diagnóstico para mim, para a minha família e para todos os meus pacientes. Acho que ninguém não quer isso. Quanto ao tema de todos os wearables, eu acho que isso é a grande revolução. E com isto termino, para te passar a palavra, que é... os Apple Watch que já fazem, que já permitem determinar e encontrar a fibrilação auricular, os relógios como o que eu tenho, que mede a minha frequência cardíaca, mede a minha variabilidade da frequência cardíaca, mede o meu tempo de sono e me dá diariamente uma recomendação de quantas horas é que eu devo dormir. Mas nós temos dois datasets. Temos o dataset fisiológico, não é? E depois temos o dataset do Real Life Data, que é essa parte dos wearables. E ainda não os conseguimos ligar. Porquê? Eu dou o meu exemplo. Um homem de 39 anos que tenha tido a mesma resting heart rate que eu e a mesma variabilidade da frequência cardíaca e tenha tido o mesmo movimento que eu, alguém que tenha ido correr comigo, por exemplo, se fizesse uma maratona, ia ter para o dia seguinte a mesma recomendação da máquina. Mas o meu padrão fisiológico, as minhas análises, o meu perfil cardiológico, ou cardiovascular, como lhe queiramos chamar, e o dessa pessoa são completamente diferentes. Por isso, a junção do meu perfil fisiológico com o meu perfil de Real Life Data vai-me dar insights únicos. E, na minha opinião, a grande revolução no empowerment do doente, mas também no apoio do médico, é nós conseguirmos começar a juntar estas duas peças do puzzle. Estamos ainda em fases muito embrionárias, mas coisas como o Apple Watch, que detecta a fibrilação auricular, foi o maior estudo na área da cardiologia, salvo erro, que foi feito, onde foram utilizados mais de 400 mil dados de pacientes com a Universidade de Stanford. Mas temos outras ferramentas, temos outras patologias que, com os wearables e com a utilização de Big Data, vão ser essenciais para uma revolução, que eu não gosto de usar, mas para uma transformação tranquila, mas acelerada, da forma como podemos melhorar a vida das pessoas que procuram os médicos ou os serviços de saúde em geral. Muito bem, eu aqui tenho, e acho que respondeu muito bem mesmo. Tinha aqui se calhar duas questões acerca até mesmo dos wearables e da gestão dos dados. Que é, em primeiro lugar, pronto, no fundo, isto todos os aparelhos tecnológicos que nós temos que acabam por monitorizar alguns dos nossos sinais vitais no dia a dia estão na responsabilidade do utilizador, ou seja, no fundo é o utilizador que os compra de forma livre, autodidata, se quisermos, e que os utiliza e é que faz a sua monitorização. E, portanto, em primeiro lugar, pergunto se isso possivelmente e num futuro mais distante em que o indivíduo acaba por ter a sua saúde mais monitorizada de forma consistente, se isso acaba por passar um bocadinho a responsabilidade do seu estado de saúde para ele, e se tira um bocadinho o componente do clínico. E em segundo lugar, e fazendo alusão ao estudo até que referiu, como é que, porque para se conseguir fazer essas comparações de dados, é necessário os dados chegarem aos cientistas, para que os possam trabalhar, analisar e tirar as melhores conclusões possíveis. E eu pergunto como é que se consegue fazer chegar esses dados até aos cientistas, porque os dados são dados de saúde, são dados das pessoas em Portugal, não é? São dados pessoais. E como é que se consegue fazê-los chegar para serem trabalhados para usufruto de todos? Bem,
Ainda à primeira parte da pergunta, porque a primeira parte da pergunta tem uma resposta que para mim não é complicada, é rápida, que é os wearables, na minha opinião, são críticos e hoje em dia já são críticos na vida de imensas pessoas. Já há seguros de saúde que dão descontos, não penalizam, porque isso é proibido e é eticamente até reprovável, mas que dão descontos a quem queira usar wearables e ter determinado tipo de padrões ou de lifestyle onde fazem reduções para essas pessoas. Não prejudicam ninguém, mas quem quiser usar um wearable e ir 2 vezes ao ginásio por semana, por exemplo, quer na África do Sul, quer no UK, sei que aqui em Portugal havia seguradores também a ajustar isso, as pessoas podem ter um incentivo a cuidarem ou a seguirem alguns padrões de estilo de vida mais saudáveis. Mas, se por um lado as pessoas vão ser cada vez mais e querem ser cada vez mais owners, querem ser donas da sua saúde, eu acho que se os médicos puderem ter consigo pacientes que cuidam mais de si e mais saudáveis, é isso que os médicos querem. Os médicos querem evitar a doença. Já chega a doença que tem que ser encontrada. Por isso, eu acho que o papel dos médicos vai ser ainda mais relevante, porque nós cada vez mais temos pessoas a chegar com muita informação, às vezes com informação a mais do Dr. Google, e o papel dos médicos deve ser um papel claro de desincentivar essa literacia sem qualidade, mas no que diz respeito, por exemplo, a padrões de estilo de vida, eu acho que o meu médico, quando me viu com o meu relógio, perguntou-me para que é que eu usava e disse, no meu caso particular, ótimo, mas tu segues isso? Eu sigo, por acaso, todos os dias, há 2 anos que uso, sou um fã, sou um grande evangelista da utilização do wearable que uso em particular, que é uma UPA, é uma marca americana, nem tem visor, nem tem nada, por isso não se vê que eu tenho aquilo, mas tem, a par de alguns programas que fiz e que estamos a tentar replicar aqui, tem sido muito útil. Por isso eu acho que não prejudica em nada a relevância clínica do papel do médico. Acho sim que pode permitir ao clínico ter ferramentas para ajudar no estilo de vida os seus doentes. No que diz respeito ao tema do acesso aos dados, isso para mim é um tema muito sensível, porque, vejamos, nos Estados Unidos, nós quisermos agora ir buscar um dataset de cardiologia com 3.000 pacientes que tenham fibrilação auricular e mais 2.000 pacientes que tenham outro tipo de arritmia qualquer, mais outra coisa qualquer, para metermos numas máquinas e vermos que tipo de padrões é que arranjamos, isso é facilmente adquirido online. Ou seja, os Estados Unidos têm estes datasets anotados, têm estes datasets trabalhados e inclusive são monetizados, quer pelas universidades, pelos institutos de research e tudo. Em Portugal, o RGPD não veio complicar tudo, não é? Em Portugal, os dados e o RGPD, ainda que não seja completamente consensual, mas o RGPD veio dizer que os dados dos doentes, desde que completamente anonimizados, podem ser trabalhados. Mas, lá está, ainda é cinzento, não é? Mais uma vez, aqui na Europa nunca temos bem a certeza de nada e por isso faz com que os dados dos doentes, que são uma ferramenta essencial hoje em dia na investigação científica e que os hospitais, as empresas de diagnóstico como a nossa, os médicos nos seus consultórios produzem em quantidades que é humanamente impossível de trabalhar, que só é possível trabalhar com a utilização de ferramentas digitais, neste caso de grandes computadores com grande capacidade de computação. Por isso, o tema do acesso aos dados é um tema crítico. A única coisa que vai fazer é que, se não tivermos um acesso rápido aos dados, como há noutras partes do mundo, do ponto de vista científico, a Europa vai ficando para trás
e Portugal em particular, que é um país excelente para fazer pilotos em tudo, porque temos um sistema de saúde fantástico, temos médicos do melhor que há no mundo. Eu sou responsável por 3 países dentro da Unilabs, a Unilabs está em 16 países e os médicos portugueses são dos mais reconhecidos a nível mundial e dentro do grupo Unilabs também o são. Por isso, e depois temos o tamanho ideal para as empresas muito grandes às vezes quererem testar algumas coisas. Por isso, para mim, os dados médicos são completamente sensíveis e confidenciais, mas eu acho que quer os médicos, quer os utentes em particular, devem ter noção de que quanto mais partilharmos dos nossos dados, eu falo dos meus, os meus dados, eu permito sempre que os meus dados sejam utilizados, porque eu quanto mais partilhar os meus dados, mais vou de certeza fazer com que os meus dados ajudem a descobrir novos padrões que vão ajudar os médicos a poder fazer diagnósticos mais rápido e com mais qualidade, mas também se calhar vou ajudar a que alguém encontre um padrão, vou ajudar a salvar uma vida, ou vou ter pessoas que por darem os seus dados podem ajudar a salvar a minha. E por isso acho que esse é um tema essencial que merece ser discutido. Acho que a Ordem dos Médicos tem que ter aqui um papel crucial neste debate, porque temos aqui temas que dizem respeito não apenas à parte clínica, mas à área da bioética em particular, onde não devemos ser pouco cuidadosos, antes devemos ser muitíssimo cuidadosos, mas também devemos lembrar que podemos estar a deitar ao lixo oportunidades de darmos os nossos dados para salvar a vida dos outros, mas também de termos os dados dos outros para ajudar a salvar vidas pelo mundo inteiro. E por isso a minha reflexão é muito mais numa lógica de clarificação da utilização destes dados, com um papel central na Ordem dos Médicos, que tem a sorte de ter no Dr. Miguel Guimarães e na sua equipa uma Ordem dos Médicos robusta que tem tido um papel determinante em encaminhar muitas situações na área da saúde em Portugal, e acho que isto vai ser uma delas. O tema dos dados vai ter que vir para cima da mesa e o tema da sua utilização vai ser, na minha opinião, inultrapassável, mas tem que ser debatido, sem acrimónias, sem política, mas com serenidade, com assertividade, mas com a noção de que no resto do mundo todos estão a usar os dados para procurar criar melhores ferramentas de diagnóstico. Sim, aqui gostava só de destacar que de facto a América é notório o esforço que eles fazem no tratamento dos dados. Eles lá têm mesmo os maiores estudos epidemiológicos e depois naturalmente as guidelines são feitas em função dos dados da população de lá, portanto no fundo eles acabam por ser beneficiados nesse aspecto, porque nós estamos a seguir guidelines tendo em conta muitas das vezes não a população diretamente portuguesa, mas americana. Pronto, estando a chegar Mas indo ao teu ponto, se pudéssemos fazer isso com a população portuguesa, isto já foi dito por vários clínicos que trabalham connosco, podíamos criar as nossas guidelines portuguesas, ou seja, e até em subgrupos de regiões do país que podem ter incidências e casuísticas diferentes em várias patologias, como foi explicado pelos nossos clínicos. Por isso acho que o teu comentário é cheio de razão, e depois temos sempre o tema de que há as guidelines europeias e as guidelines americanas, e eu ouço quase sempre os clínicos a dizer que preferem seguir as americanas, e muitas vezes é porque dizem que os datasets são maiores, que os estudos foram maiores, que do ponto de vista longitudinal, ou seja, do tempo do estudo foi maior, e o tema é que estamos a usar guidelines de um continente ao lado do nosso quando podíamos usar as nossas ou mesmo a do país, por isso acho que é um tema muito pertinente que tu referiste. Bom, estando agora a chegar ao final da nossa talk, tenho apenas mais uma questão um pouco mais genérica e enquadrada no tema da Tomorrow Summit deste ano, que é a seguinte: na sua ótica, qual é o papel do humano e da máquina no planeta? Okay? Agora estreino um bocadinho da área da saúde, do humano e da máquina no planeta. Pronto, isto tem pano para mangas, naturalmente, mas pronto, uma questão mais genérica para fechar a nossa sessão. Dá pano para mangas, mas sendo conciso, o papel da máquina é sempre para servir o humano e o planeta, na minha opinião.
seja em que vertente for, seja no apoio a um processo contabilístico, seja no apoio a um processo clínico, seja para eu aceder ao meu banco, seja seja o que for. A máquina está aqui para servir os interesses do humano e do planeta. E porquê é que eu digo do humano e do planeta? Porque os interesses do humano não podem estar, não podem ser separados daquilo que são os interesses do planeta. E eu, sendo um fervoroso ambientalista, não fanático, porque acho que todo o tipo de fanatismo, seja ele religioso, político, mas também ambiental, só acaba por distorcer a forma como podemos discutir estes temas, mas nós não podemos continuar a viver no planeta da forma como vivemos, nós não podemos continuar a consumir os recursos do planeta da forma como consumimos. As alterações climáticas são, na Europa, nem tudo na Europa é mau, não? Na Europa são um facto e um dado adquirido, nos Estados Unidos ainda são tema de debate político e dividem o país em dois, não é? Por isso, o tema das alterações climáticas é um tema que é inultrapassável. Cada um de nós individualmente tem um papel a fazer, as famílias têm um papel a fazer e as empresas têm um papel a fazer e os governos têm um papel a fazer. Eu tenho muito orgulho de dizer que estamos num país onde temos uma das maiores produções de energias renováveis a nível mundial. Eu tenho muito orgulho de viver num país onde vejo cada vez mais uma nova geração com preocupações ambientais verdadeiras, não radicais, mas verdadeiras, com coisas tão simples que vão desde a reciclagem, mas também ao tema do consumo de carne enquanto um dos maiores poluentes a nível mundial. Eu não sou vegetariano, mas a produção de carne de forma industrial é uma das maiores fontes de gases que afetam a camada de ozono, nomeadamente através da produção de metano. Por isso, não indo muito longe, eu acho que nós temos que cuidar do nosso planeta. As máquinas estão aqui para nos dar e facilitar a vida, seja em que aspecto da vida for. No caso dos médicos, é ajudar a salvar vidas ou a ajudar a dar mais qualidade de vida a quem a procura. Mas no fim do dia devemos tomar esta oportunidade porque o humano e a máquina, a interação que têm com o planeta, vai ser o planeta que vamos deixar para as gerações futuras. Por isso, para mim, as máquinas estão aqui para nos ajudar e nós temos que olhar mais para esta nossa casa comum, de olhos bem abertos, para continuarmos a viver nela muitos anos. As pandemias vão continuar por aí, vamos ter que saber viver agora com o Covid. As pandemias estão a aumentar, já houve 4 epidemias graves neste século, a SARS-1, a gripe das aves, H1N1, o surto de MERS. Aqui o Covid-19 apareceu com uma força que nenhuma das outras apareceu, com uma letalidade menor, mas o grau de contágio é muito superior. E vamos ter mais. Muitos médicos e muitos epidemiologistas têm dito que vamos ter mais. Por isso, acho que devemos saber utilizar estas máquinas para termos um planeta com o qual convivemos melhor e sem radicalismos tomarmos ações concretas todos os dias, cada um individualmente, em casa, mas também nas empresas. Muito obrigado, tem uma visão inspiradora e tenho a certeza que as pessoas que nos estão a acompanhar também certamente se identificarão. Aproveito para encerrar esta talk, agradecer novamente a presença do Dr. Luís. Pronto, foi uma conversa muito agradável, tenho de dizer. E agradecer também a quem nos tem acompanhado do lado de lá, espero que tenham gostado também. E não percam a próxima talk que surgir, será certamente publicitada, portanto é também estarem atentos às redes sociais da FAP. E novamente agradecer ao Dr. Luís pela presença e muito obrigado a todos e uma boa noite. Um abraço e obrigado.